uma cena flagrada no centro de Santa Maria essa semana foi parar na internet e tem gerado opiniões controversas, sobretudo nas redes sociais. Vejamos as imagens. Todo mundo diz, ligadão, se leva. Não, meu bebê. Não é marginal nem nada, não é? Se marginal não pegava. Trabalhador. É assim, é fácil pegar os trabalhadores. Trabalhador é fácil judiar. Bom, como podemos ver no filme, o Bozó, figura conhecida entre os santamarienses, aparece sendo carregado por policiais militares. A cena gerou discussão, há quem questione a prática da polícia militar, sugerindo que houve abuso na conduta, assim como quem apoie a retirada do Bozó do centro da cidade, alegando que o comportamento do engraxate incomoda e até ofende algumas pessoas. O caso é delicado, exige cautela no tratar e é por isso que nós vamos ouvir o Coronel Cardoso, comandante do 1º RPMON, para saber dele a explicação sobre a conduta dos policiais, o que aconteceu antes e o que sucedeu no instante flagrado no vídeo. E também com a Risiere Busatti, que é assistente social do CAPES, já que o caso do Bozó é muito mais delicado do que uma simples ocorrência de perturbação de sossego. Ele é um paciente alcoolista. Quando se fala em alcoolismo, ainda há latente um preconceito sobre a doença e sobre o doente. Por isso, o quadro Brigada e a Comunidade desta semana conta com a participação desses dois entrevistados. Primeiro eu converso com o Coronel Cardoso. Boa tarde, Coronel. Boa tarde para a Risiere também. Na verdade, é muito importante nós pontuarmos isso aí, que o tratamento das pessoas com problemas de alcoolismo, drogas ou até mesmo os moradores de rua não é um problema de polícia, é um problema social. Mas acaba a polícia tendo que intervir por solicitação da comunidade. E aí, como nós trabalhamos sempre em cima do fio da navalha, acontece isso, né? Ou se você não atua, é omisso, se você atua, é truculento. Então, nós estamos habituados a esse tipo de confronto, nós estamos habituados sempre a estarmos no fio da navalha, como eu digo, né? Mas, especificamente em relação a este caso ali, você pode ver que os detalhes iniciais é que geraram aquele problema, porque como ele costumeiramente se joga ao chão, várias vezes ele já foi conduzido, várias vezes já foi solicitada ambulância, inúmeras vezes ele foi retirado do centro por solicitação das pessoas. Porque não é só um comportamento inadequado para as pessoas que o veem, é um comportamento inadequado que ele mesmo gera, porque ele tenta passar as mãos nas mulheres, ele gospe nas pessoas, ele não raras vezes mostra a genitália para todos que estão ali, então é um comportamento muito complicado, né? E ele também acaba ficando em perigo, colocando a própria vida em perigo, a própria integridade física, porque alguém pode, enfim, ter uma reação mais dramática e acabar, enfim, ofendendo ou mesmo agredindo um paciente mental que está ali na rua. Na verdade, isso já ocorreu, porque numa tentativa de fuga de uma agressão, pelo que eu sei, ele acabou sendo atropelado. Então, isso também já aconteceu com ele. Mas eu vou pautar justamente o meu comentário em cima da atuação dos PMs ali. Eles atuaram da forma como tem que atuar nesses casos, né? Porque foi a maior indagação nas redes sociais. Eu acho que a conduta dos PMs foi literalmente o estopim para uma grande discussão nas redes sociais, não é? Da forma, a forma inicial como foi feito ali, até poderia se dar diferente. Nós podemos observar nas imagens que o policial tenta carregar o instrumento de trabalho dele junto. Coisa que ele não deveria ter feito, deveria ter deixado ali porque ele tinha que se preocupar com o indivíduo, né? E aí sim
sustentá-lo de uma forma melhor, como eles fizeram logo em seguida, e tiraram ele do local. Temos que avaliar também, um outro aspecto técnico que nós avaliamos é que as mulheres têm menos força física do que os homens. Então, se valendo disso, o Bozó também se jogou para o lado da mulher, que pode ver que tem um momento que ele escapa da mão dela. Então, são detalhes que nós já orientamos em relação à atuação dos PMs quando tiverem que intervir nesse tipo de ocorrência. Então, eles já foram chamados, já conversamos a respeito. Tem que intervir? Tem. Tem que atender o chamado da comunidade? Também tem. Mas é só tomar cuidado com a forma, né? Porque hoje todas as pessoas têm as suas opiniões. Hoje no Brasil todo mundo entende de futebol e de segurança. Então, nós estamos à mercê disso e compreendemos até as pessoas, aquelas que acham certo, aquelas que acham errado, mas o que nós não podemos fazer é deixar que a coisa como está. Então, auxiliamos a comunidade dessa forma, porque pior seria se nós não fizéssemos nada, porque o problema não é nosso. Não, a brigada está aí para agir, vai atuar da melhor forma e vai atuar procurando os meios que ela tem e os recursos que tem para conduzir este indivíduo. Rizéria, como o Coronel Cardoso bem falou, o problema do paciente com álcool não é um problema a priori da Brigada Militar, mas também há uma questão, como eu bem mencionei no início da nossa entrevista, te cumprimentando, te dando boa tarde, é de que ainda se tem um preconceito muito grande com o alcoolismo e com o paciente alcoolista. Né? A questão da doença ainda merece uma discussão e um outro olhar da comunidade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, sobre o encaminhamento para serviços de saúde e de atenção à saúde mental e da dificuldade de encaminhar um paciente que está na rua, como é o caso do Bozó. Então, boa tarde. E é importante, esse espaço é muito importante, a gente está discutindo essas questões, porque o caso do Bozó, como tantos outros que a gente acaba conhecendo nas nossas ruas, né, é uma questão social. E não só a questão do alcoolismo, às vezes a questão de transtornos mentais também é uma questão de saúde mental. Né? E a saúde mental enquanto política pública, política de saúde. E a sociedade ela tem que, no caso, ampliar o olhar para o cuidado com o cidadão, para o cuidado com as pessoas que estão em sofrimento por causa tanto de transtornos mentais quanto o uso abusivo de álcool e outras drogas. E realmente não é um caso de polícia. O que acontece é que a comunidade acaba, no momento que ele transtorna, né, acaba gerando um transtorno, porque as pessoas que não são acostumadas acabam achando uma situação que não é agradável, né, no centro da cidade, enfim. Isso, o olhar das pessoas que não têm contato, não têm um pouco de cuidado com a questão de saúde mental e acabam chamando, que é a nossa cultura, né, acaba chamando a polícia, é a questão cultural mesmo da comunidade, sociedade. E sim, o que se deve ter um cuidado é saber, a comunidade saber dos serviços, dos dispositivos de cuidado em saúde mental que os municípios dispõem, que todos os municípios têm serviços de saúde em saúde mental. Santa Maria tem 4, né? São 4 centros de atenção psicossociais. São os CAPs. Isso. Então, são 2 CAPs álcool e drogas, um CAPs para do VEPO, que é para transtornos mentais, e outro CAPs é o CAPs infantil. Então, assim, o Bozó é um caso que não é só caso de álcool e drogas, enfim, acho que se a gente fosse fazer uma avaliação, ele acaba usando álcool para aliviar a situação dele, porque ele deve ter deve ter outros problemas consequência da situação social dele e porque ele já é um ícone da nossa cultura de Santa Maria, né? E realmente o que a comunidade tem que fazer é ter conhecimento desses espaços, né? Procurar a Secretaria de Saúde, procurar um familiar para ver se pode estar fazendo acompanhamento com o usuário, né? Com o paciente até um centro de atenção psicossocial. Às vezes ele deveria estar tomando uma medicação para controlar os impulsos, enfim, toda a questão que ele acaba trazendo. E não tem quem faça esse acompanhamento, né? E a vida dele, a identidade dele é essa identidade, assim como os moradores de rua. A identidade é de rua, da dinâmica da rua, né? E é muito difícil para a sociedade, com essa, né, cultura que a gente tem, de entender isso. Então, a pessoa está ali na rua, está
tá agitando, tá, né, perturbando, e aí acaba chamando a polícia, né? Então realmente é um caso complicado, né? Até a gente teve uma parceria, a Guarda Municipal, Delegacia, tiveram capacitações, né, sobre saúde mental, várias capacitações, até eu participei de algumas, até para a gente estar afinando um pouco a nossa linguagem, né? Porque cada um acaba tendo o seu papel, suas atribuições, e aí a gente poder trabalhar um pouco mais afinados. Mas realmente o que a gente precisa é explicar e que a comunidade tenha ciência de que saúde mental é uma questão de saúde pública, né? Questão de realmente ter espaços para que essa pessoa possa estar produzindo saúde, né? E conseguindo viver dentro das suas possibilidades. Né? E com certeza que as imagens acabam chocando, porque as pessoas que não conhecem, não tem, né, não pegaram desde o começo da situação, realmente choca um pouco, né? Mas o que a comunidade deveria fazer, assim, que quando se sente incomodada, né, é procurar ajuda de profissionais da saúde. Né? Se perceber que algum paciente, alguma pessoa está em situação de crise, né, está muito mal, muito alcoolizada, chamar a SAMU, né, que vai fazer serviço de urgência e emergência, encaminhar até a UPA, o USME, e depois encaminhar para os serviços de média complexidade, são os CAPs, para a gente poder estar fazendo algum acompanhamento e alguma coisa mais a médio e longo prazo. Né? Mas essa capacitação da Brigada Militar também é importantíssima, né, Coronel? Como o senhor bem falou, como a Rizieri complementou, enfim, reafirmou, ainda há uma cultura de chamar a polícia, de chamar a Brigada Militar para atender as ocorrências e ter um profissional bem capacitado, com serenidade, com tranquilidade, para agir numa situação tão delicada é fundamental. É verdade. Eu gosto sempre de exemplificar essa situação de chamar a polícia, porque é comum nós encontrarmos mães que assustam seus filhos, se você não se comportar, eu vou te entregar para o guarda ali. Essa criança, quando estiver perdida, quando estiver numa situação de perigo, jamais vai procurar um policial para ajudá-la, porque a mãe assusta a criança com a presença policial. Então, essa capacidade que as pessoas têm que adquirir de saber que existem programas, existem pessoas e profissionais adequados para cada tipo de problema. E é assim que a gente sempre procura orientar. Os nossos policiais, como estão às ruas todos os dias, 24 horas, independente de calor, chuva ou frio, nós temos que também capacitá-los para determinadas ocorrências e colocá-los à mercê desses conhecimentos, né? Porque cada dia é diferente do outro. Nem um dia é igual para o policial. Quando ele começar a tornar a sua rotina muito igual, ele está correndo perigo. Então ele tem que se preparar sempre para o dia que ele vai enfrentar, porque as coisas sempre são diferentes. Coronel Cardoso e Rizieri, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no Santa Maria Agora, no quadro Brigada e a Comunidade, tendo esse diálogo franco, aberto, sobretudo respeitoso com quem assiste a nossa programação de jornalismo. Nós esperamos para relatar esse caso na presença de vocês, com as vozes de vocês, porque nada mais justo e transparente do que isso. Então, obrigada pela disponibilidade. Agradecemos o espaço.